Bom dia! Vamos começar o nosso dia com a mensagem de hoje, com a direção de hoje, que é: seja leve. Para você lidar com as suas emoções, para você ter emoções saudáveis, você precisa aprender a ser mais leve. Mas como ser mais leve se em todo o tempo você se sente pesado? E aí você não sabe o que fazer? Deixa eu te dizer, é possível viver uma vida mais leve. Só que você precisa querer, há uma decisão sua em fazer com que sua vida se torne mais leve. Sim, não é o que o outro vai tirar, não é o que o outro vai colocar ou não, é o que você se permite viver. Essa frase mudou minha vida e eu acredito que essa frase mudará a sua também. Você só vai viver o que se permitir viver. Muitas pessoas têm se permitido viver no meio de um pântano, tanto lixo, tantas questões, sabe? Você bebe água suja, você se banha de uma água suja num pântano que não produz vida, que nada à sua volta te deixa motivado, esperançoso. E eu quero te convidar a hoje olhar para a sua vida de uma outra forma, com um novo olhar. Seja mais leve. Sabe o que você precisa? Você precisa aprender a deixar ir. Você precisa aprender a tirar os pesos. Você precisa aprender a tirar os lixos. Imagine você na sua casa. Se você deixar acumular o lixo, o que vai acontecer? Vai dar bicho, vai ficar com cheiro ruim, vai dar toxicidade, muita toxicidade. Todo o lixo que fica muito acumulado acaba criando toxicidade. Nós vemos, sentimos o cheiro ruim do lixo, a gente não quer ficar perto daquilo, que a gente quer jogar fora. A gente quer ficar isolado, a gente não quer ficar onde a gente se sente desconfortável. Mas isso é uma coisa que a gente vê, que a gente sente. E a alma? E as nossas emoções, que a gente não tem nada palpável, a gente só tem o que a gente sente. Por isso a gente precisa aprender a deixar aí o que está dentro. Precisa reconhecer o que é lixo, o que é tóxico, para que a gente possa retirar. Eu quero ler com você uma frase que eu vou colocar aqui para você no grupo, junto com o texto. Olha que interessante. Uma frase não, um trechinho, né? Ao ser perguntado sobre como fizer a escultura de Davi, com quase 4,5 metros, em um só bloco de mármore, um blocão de mármore, guardado na Academia de Florença, Michelangelo responde quando fizeram a pergunta: como saiu essa escultura de Davi desse mármore? E ele diz: foi fácil. Fiquei um bom tempo olhando o mármore até enxergar nele Davi. Aí peguei o martelo e o cinzel e tirei tudo que não era Davi. E então nasceu a escultura. Ontem a gente falou sobre a miopia emocional, para a gente aprender a enxergar com as novas lentes. Hoje eu quero te dizer que para que a sua obra de vida apareça, você vai precisar retirar o que não faz parte da escultura, o que não faz parte do belo, o que não faz parte do que é visualizado. Então, Michelangelo ensina para nós, através da escultura de Davi, que é importante olhar o bloco de mármore, mas não olhar como apenas uma pedra, como apenas algo rígido, mas olhar ali e enxergar a sua obra. Você é o artesão da sua vida. Na primeira live que eu fiz, no primeiro dia, eu falei sobre ser artesão da sua alma. Você é artesão da sua alma. Você é aquele que coloca a mão e pode modelar, pode tirar, pode, né, no caso da escultura, ele usou a marreta, usou o cinzel para conseguir tirar tudo aquilo que não era Davi. E eu quero te convidar a usar essa história como uma metáfora na sua vida, como um exemplo, algo que você possa trazer para a prática. Você precisa aprender a retirar, a deixar ir todo mecanismo que possa trazer leveza para as suas emoções. Você vai precisar tomar atitude. Hoje é o dia de tomar atitude, de se posicionar e deixar ir. Muitas pessoas têm andado amarguradas, rancorosas, com memórias doloridas, com coisas que nunca esquecem. Sabe, tem gente que guarda, gente,
Coisas do passado, já não é passado de ontem não, passado de 10 anos, de 20 anos, que nunca conseguiu deixar ir. O problema de não deixar ir é que as pessoas seguem as vidas delas, as coisas vão movimentar, as coisas vão continuar acontecendo e a gente vai continuar presa ou preso no tempo. Só que a gente não fica só preso no tempo, a gente fica escravo dos sentimentos. Mesmo que você queira esquecer, você está preso porque você não aprendeu a deixar ir. Mesmo que você queira ser livre, ter leveza, você ainda está pesado. Então, num ambiente onde a gente quer ter uma saúde mental e uma saúde emocional menos tóxica, a gente vai precisar tirar os lixos. E aí eu te faço uma pergunta. Por que você tem deixado acumular lixo na sua vida? Por que você está se permitindo viver esse momento onde as pessoas vêm, entram na sua vida, fazem o que querem, deixam o lixo e vão embora? Você já parou para pensar o porquê que você se permite viver assim? O porquê que você permite ser uma lixeira muitas vezes? Você não precisa ouvir o que você está ouvindo, você não precisa receber todo esse lixo tóxico. Você pode deixar ir, você pode dar limites, você pode dizer: eu não sou lixeira, não quero, não preciso, eu vou me respeitar. Isso é posicionamento, isso é autoproteção, isso é amor próprio. Muitas pessoas falam: você fala muito sobre isso, mas isso não é egoísmo, isso não é só pensar em si, não. Isso é mecanismo de autoproteção, de amor próprio. Se você não tem amor próprio, se você não se protege, você não vai amar e não vai proteger os outros. Então, vem comigo, entenda isso hoje, essa manhã, que você precisa trabalhar nessa obra com vontade, motivado. Mas a motivação ela vem porque o artista ele tem uma visão da obra. Nenhum artista começa uma obra do nada, ele já tem pelo menos um desenho, um risco na mente dele do que vai acontecer. Então ele começa a trabalhar naquela obra. Nós precisamos ter visão da nossa vida, nós precisamos ter visão da nossa obra para que a gente possa retirar aquilo que não pertence. Se eu quero ter uma boa saúde mental, eu preciso enxergar isso. Só que muitas vezes a gente não consegue enxergar a vida com bons olhos. A gente não consegue enxergar a vida de uma maneira onde a gente possa achar beleza. E pessoas estão presas à negatividade, a uma visão ruim da vida. Se você continuar enxergando a vida só com coisas ruins, só com negatividade, você não vai conseguir desfrutar o melhor que a vida pode te dar, que são processos, que é aprendizagem, que é fortaleza, que é força, que é sabedoria. Você acha que a sabedoria vem de quem? Vem do quê? Vem como na sua vida? Das suas experiências. A gente aprende muito mais vivenciando, experimentando, do que só conhecimento. Então, a beleza da vida, ela está mais relacionada com como eu vou ver a vida, como a gente falou ontem, sobre a miopia emocional. E hoje a gente vai entender que a gente precisa colocar a mão na massa. Retirar o que não é para estar mais na nossa vida. Tire da sua vida o que não faz parte. Arranque, porque isso está fazendo você ficar pesado, rígido, sabe? Você não consegue ter leveza mais nas suas emoções. E você precisa disso para sobreviver emocionalmente, para ter uma saúde e bem-estar emocional. Eu quero te dizer, se a gente pudesse aqui, eu quero trazer uma ferramenta para você, mas eu quero que, para a gente completar essa metáfora do artesão, né, pegando as ferramentas aí do martelo e o cinzel, e se a gente fosse falar que o martelo seria a habilidade de achar beleza na vida? Imagine que se hoje você pudesse ter essa habilidade de enxergar a vida por novos ângulos, enxergar beleza naquilo que você só vê tristeza, enxergar beleza nos processos, enxergar beleza no hoje. Como seria impactado o seu trabalho, as pessoas à sua volta, os seus relacionamentos, a sua vida com Deus? Como seria a sua vida
a partir da habilidade de enxergar beleza nas coisas, enxergar beleza na vida. E eu quero ler uma frase que eu amo de Augusto Cury, que fala assim, que é muito interessante: quem não sabe namorar a vida, não fica apaixonado por ela, não vai conseguir romper. Na vida vai se tornar um criticista, um pessimista, um observador de erros. Quem não sabe namorar a vida se tornará observador de erros e não um contemplador de acertos. Ou seja, você vai pender mais para enxergar erros do que beleza e acertos. Nunca saberá namorar o parceiro ou parceira. Olha que interessante, gente. Isso aqui completa tudo que eu tenho falado esses dias. Nem conseguirá amar profundamente os filhos e se tornará um apontador de falhas. Uma pessoa que é apontador de falhas é uma pessoa tóxica. É uma pessoa que te gera um desconforto, que te gera negatividade, te gera vontade de não estar ali. Parece um pântano, na verdade. Quem não sabe namorar a vida, não se apaixona pela vida, não acha beleza pela vida, vai se tornar um apontador de erros. E nós não queremos isso. Então, a partir dessa visão de retirar do mármore tudo que não era Davi, eu quero te convidar a retirar da sua vida tudo que não faz parte mais da visão de ter uma vida emocional saudável, de ter uma vida emocional sem toxicidade. Trabalhe nisso a partir de agora. Mete o martelo. Como é que mete o martelo? Habilitando a sua visão, a sua mente para ver beleza hoje no seu processo. Isa, mas tá muito difícil, Isa é isso, Isa é aquilo outro, não consigo, é negatividade e é difícil, é trabalhoso. Deixa eu te dizer uma coisa, minha vida também não é fácil. Eu tenho as minhas lutas, eu tenho as minhas batalhas, meu marido tem a deles, todos nós temos batalhas. Mas o que faz a gente é como a gente reage nas batalhas. O que faz a gente ter motivação é enxergar a visão disso tudo, enxergar sentido para a vida. Enxergar o que vem além do que só fazer, do que só ter. É viver. É viver no presente. Viver com a consciência de que hoje eu posso muito mais do que eu pude ontem e amanhã eu vou ser muito mais do que eu sou hoje. Essa é a consciência da vida. Essa é a beleza da vida. Tudo que está à minha volta está me ensinando algo. Tudo que está à minha volta está me entregando algo. Mas eu estou tão focada na negatividade, tão focada nos erros, que eu não consigo receber os acertos. Eu não consigo contemplar e celebrar os meus pequenos passos. Tanta gente vive tão pesado que eu pergunto para as pessoas, eu falo: você já se alegrou com o que você conquistou? E eu costumo falar isso para os meus pacientes, e eu falo isso para eles: olha só onde você já está. Para de olhar o que falta, olha o que você já andou, você já não está mais onde você estava. Porque a gente tem a tendência de sempre voltar. Não, mas eu não estou ainda lá, mas eu não consegui isso, mas eu não consegui aquilo, mas... Não! Namore a vida, se apaixone pela vida, e você vai se apaixonar por pessoas, você vai se apaixonar pelo seu trabalho, você vai se apaixonar por quem está à sua volta. Então, o martelo seria a habilidade de enxergar beleza na vida. E o cinzel seria aprender a perdoar. E não só perdoar, mas trazer para a vida a ferramenta do auto-perdão. Muitas pessoas não se permitem viver um novo começo, não se permitem viver uma nova história, não se permite viver coisas grandes e poderosas financeiramente, sonhos, não consegue se ver, não consegue se posicionar diante de pessoas, ainda é escravo de timidez, ainda é escravo de sentimentos, porque não se perdoou. Muitas pessoas não carregam mágoas e feridas dos outros, mas de si mesmo, porque fizeram algumas escolhas influenciadas pela sua história de vida, pelas suas feridas. Em algum momento você vai precisar voltar e se perdoar. Você vai precisar dizer: eu me perdoo por ter feito essa escolha.
e eu escolho recomeçar, eu escolho seguir em frente. Eu me perdoo e sofro as consequências. Não só sofrer, não gosto dessa palavra sofrer, mas eu pego aquilo que foi consequência da minha escolha e eu transformo em algo bom na minha vida. Eu não quero gastar muito tempo, mas eu quero dizer para você, minha vida mudou quando eu entendi que eu estava vivendo o que eu estava me permitindo viver. E que se eu quisesse viver aquilo que eu desejava, que eu sonhava viver, eu precisava me perdoar por ter feito algumas escolhas que me levaram até aquele lugar e aprender a recomeçar, a seguir em frente. Deixar ir faz parte de ter uma vida mais leve. Deixe ir seus erros, seus fracassos, se perdoe. Se perdoe pelas suas escolhas, se perdoe por onde você está hoje. Ok, você chegou até aqui, agora vamos continuar. Ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de fazer, ainda dá tempo de acontecer. Perdoe também os seus agressores. Sem o perdão, você não vai conseguir vencer a dor. Sem o perdão, você sempre vai ser escravo dessa pessoa. Você vai dormir pensando nela e vai acordar pensando nela. Vai morar aqui dentro da sua cabeça um inquilino que não paga aluguel. O perdão te liberta, mas a falta de perdão te escraviza. Leia com calma. Mateus 18 diz que aquele que não perdoa não pode ser perdoado. Aquele que não perdoou foi entregue aos verdugos. Essa parábola é tão importante, tão profunda, que fala sobre cativeiro, sobre prisão daquele que não perdoa. Você fica aprisionado à história, você fica aprisionado àquela pessoa. E sabe o que acontece? O perdão não é para o outro, é para você. Porque enquanto você não perdoa, você fica preso à situação. E o outro vive a história dele, tá vivendo a vida dele. Foi viver. Você precisa se resolver. No SOSO, na cura interior que eu faço, a gente trabalha perdão. Não é trabalhar de falar, eu perdoo. Não, eu perdoo você por você ter feito isso. Você vai ser entregue aos verdugos. E você precisa entender que o perdão faz parte de ter uma vida emocional mais leve. Depois nós vamos falar melhor sobre o perdão. Eu quero falar hoje como o perdão como uma ferramenta. Nós vamos ter aqui um exercício para você fazer hoje, já coloquei no grupo. E uma ferramenta do auto-perdão. Procure um lugar especial, coloque uma música, esteja com você, com o Espírito Santo, com Deus Pai e Jesus e faça essa ferramenta do auto-perdão. Me fale depois como foi. Se perdoe e aprenda a perdoar o outro. É importante você liberar sentimentos, liberar pessoas, liberar o que te fizeram, o que te causaram. Isso é processar perdão. É você dizer, eu perdoo fulano por você ter me feito sentir rejeição, por você ter me feito sentir abandono, por você ter me feito sentir injustiça. Não sei o que você passou, mas você precisa falar os sentimentos. Você precisa dizer o porquê que você está liberando perdão. E você vai ver que a sua vida vai romper, vai ficar mais leve. Você vai retirar todo esse mármore que não faz parte da grande obra que é a sua alma. Um bom dia para você.